Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje quero te mostrar algumas opções de empresas que tendem, por diferentes motivos, a valorizarem, a ter melhores entregas de resultados, até mesmo com a queda da taxa Selic. Já trouxe alguns vídeos sobre esse tema e pretendo trazer mais, até porque de fato tem bastante empresa que tende a ter uma melhoria operacional, de resultado, de entrega em consecutivo, uma valorização também. E a primeira empresa da lista trouxe uma análise inclusiva muito recente da Vamos, para você que está analisando a empresa, essa que é basicamente o monopólio do seu segmento de atuação, falando sobre locação e venda de veículos pesados. A Vamos é uma empresa que, dentre seus principais pontos negativos, hoje temos uma dívida muito elevada. E quando eu falo uma dívida muito elevada, não é qualquer besteira não, veja. Nós temos duas principais formas de metrificar a dívida de uma empresa. Metrificando frente à sua capacidade de geração operacional de resultado, EBITDA, e frente ao seu patrimônio líquido total. Primeiramente, falando da dívida da empresa, frente ao patrimônio líquido, a Vamos, mesmo sendo muito grande em sua operação, sendo, como eu te falei, um monopólio do seu segmento de veículos pesados, é uma small cap. É uma empresa de 2 bilhões e 630 milhões de patrimônio líquido, até tem ágio embutido frente ao valor de mercado, quase 4 bilhões de valor de mercado, mas quando comparamos a sua dívida bruta, 16 bilhões e 500 milhões de dívida bruta. É muita dívida a mais do que seu patrimônio líquido e a gente pode amortizar essa dívida bruta com sua disponibilidade de caixa, porque se a empresa quisesse pagar tudo que tem caixa da dívida bruta, ela teria a sua dívida líquida. Hoje, a dívida líquida da Vamos é de 12 bilhões, basicamente, frente a um patrimônio líquido de 2 bilhões e 600 milhões. Isso que nos traz o indicador dívida líquida sobre patrimônio de 4,5 vezes. O que é que isso aqui significa? A Vamos tem 4,5 vezes mais dívida líquida, já descontando o seu caixa, do que patrimônio líquido. É muita dívida até mesmo frente ao patrimônio líquido total da empresa e quando comparado com sua capacidade operacional de quitar essa dívida, que é o seu resultado operacional, EBITDA, 3,37 vezes o EBITDA. O que é que significa? Que a empresa, com a geração de EBITDA atual, demoraria 3 anos, mais de 3 anos, para quitar toda a sua dívida líquida. É uma dívida muito elevada, inclusive, a Vamos, quando a gente olha resultado, vem tendo quedas muito fortes de resultado, principalmente, eu te mostrei isso na análise que eu trouxe muito recente, recomendo que você dê uma olhada, caso esteja estudando a empresa. A dívida hoje é o principal desembolso que a empresa tem no seu resultado, tendo um EBIT, que é resultado operacional, de 630 mais ou menos milhões de EBIT, com um decréscimo de resultado financeiro, uma despesa financeira de 500 e poucos milhões de reais, ou seja, partindo do operacional, um decréscimo muito forte de resultado financeiro, o que traz aqui hoje esse lucro pífio, afetando também o seu ROI, que é rentabilidade, afetando suas margens, até mesmo quando olhamos aqui o quarto trimestre de 24, a empresa trouxe um prejuízo naquele momento, muito por causa de resultado financeiro. Mas veja uma coisa, olha aqui, primeiro trimestre de 25 contra o primeiro trimestre de 24. No mesmo período do ano passado, 2024, 183 milhões de lucro contra agora 107 milhões. A empresa lucrou quase a metade no mesmo período do ano passado e quando a gente parte para o terceiro trimestre, isso até piora. No terceiro trimestre de 24, a empresa já vinha de uma queda de lucro, de resultado 140 milhões de lucro contra agora 50 milhões. Ou seja, a empresa lucrou agora no terceiro trimestre de 24 72% a menos do que no mesmo período do ano passado, muito disso por causa do aumento da Selic, que impacta a amortização da sua dívida e os juros frente à dívida também aumenta, o que gera o efeito bola de neve negativo, a dívida cada vez cresce mais, cresce mais, cresce mais, enquanto o EBITDA da empresa basicamente vem lateralizando. Vamos que a empresa, principalmente locadoras de veículos pesados, em consecutivo à locação, ela também faz a venda desses veículos e com esse capital gerado, ela compra mais ativos, mais caminhões, continua alocando, tendo contratos de 5 anos a mais, continua alocando, quando fica seminovo, ela vende e dando continuidade a esse ciclo. Um ponto interessante de olharmos sobre a Vamos é o dividendo. Não foi, no seu histórico, uma boa pagadora em dividendos, O máximo que ela chegou a pagar foi inferior a 6% em dividend yield, que é justamente o que o Décio Bazin fala, o mínimo para uma empresa boa pagadora de dividendos. Para você que olha para Vamos, é muito mais uma tese de valorização, principalmente para essa virada de ciclo, queda de Selic, queda de inflação, o que tende a potencializar o resultado da Vamos operacional e não operacional, olhando para o seu resultado financeiro, até porque, como eu te falei, essa dívida tão elevada, hoje,
mais de 3 vezes o EBITDA em dívida impacta outros indicadores, como o resultado da Vamos vem caindo e caindo muito, uma queda muito forte de lucro. Todos os seus indicadores hoje estão em déficit. Uma rentabilidade muito baixa, uma margem líquida também muito baixa. Quando olhamos para análise de precificação, não tem margem frente ao preço teto, frente ao preço justo, frente ao lucro está extremamente cara, não porque ela valorizou muito a ponto de estar cara, não. Ela está cara frente ao lucro porque o lucro caiu muito. E por que eu te falo isso? Quando olhamos seu histórico, dos seus indicadores, por exemplo, o PL, o preço sobre o lucro, é uma empresa que nunca foi negociada esses múltiplos, né? 13 vezes o lucro, aqui já vindo de queda de lucro, inclusive 8 vezes o lucro, 9 vezes o lucro. A média histórica, 12, um pouquinho vezes o lucro. Isso fica atestado justamente quando olhamos o P sobre VP, que é o preço pago no valor do patrimônio do ativo. Veja, ela está muito cara na máxima de preço frente ao lucro, mas frente ao valor do patrimônio não. 2022 era mais cara, 21 era mais cara, 2024, ano passado, era mais cara também frente ao valor do patrimônio. Então ela não tá cara frente ao lucro porque ela ficou cara. Ela tá cara frente ao lucro porque o lucro caiu muito mesmo. Vamos calcular aqui, na prática, percentualmente essa queda de lucro só para ficar mais visível. Né? De forma simplificada, 133 milhões dividido por 380 milhões do ano passado. Lembrando, 2024, a empresa já vinha de queda de lucro em comparação com 2023, uma queda bem significativa, inclusive, né? Multiplicando esse valor por 100 para encontrar o percentual. Hoje, a empresa tem 35% do lucro de 2024, ou seja, uma queda no acumulado de 65% de queda frente ao ano passado. Mas um ponto muito importante de visualizarmos é a empresa, a Vamos, não perdeu o fundamento. Como eu te falei, eu trouxe análise muito recente da empresa. Lá eu te mostrei até o seguinte, a Vamos, ela trouxe crescimento de resultado primário. Está em recorde de produção, recorde de volume vendido, recorde de receita, porém tendo aumento de custo e um aumento muito significativo da sua dívida, né, do desembolso financeiro que a empresa tem. Muito por conta disso, essa queda de resultado, mas continua crescendo no seu operacional primário, que é justamente a alocação, o volume produzido e vendido. Muito disso se dá porque a empresa é uma controlada da Simpar e sabemos a Simpar tem como caráter do seu operacional uma dívida realmente muito elevada. Quando falamos da Automob, quando falamos da própria Vamos e todo o seu catálogo de empresas que fazem parte do grupo Simpar, são empresas muito alavancadas, muito endividadas. Quando olhamos aqui preço teto, para a GC, lógico, não temos margem de segurança frente ao preço teto, um dividend yield esperado de menos de 2%, justamente por essa queda de resultado da empresa. Olhando também valuation, que é o preço descontado com a taxa Selic de 15%, a empresa não tem margem nem ao valor futuro. O valor futuro é o quê? Quando elevamos o VPA da ação a uma taxa de rentabilidade, que é o seu ROI, certo? O valor futuro é o que nós utilizamos para encontrar o valor presente e descontado. Partindo do valor futuro, nós utilizamos a Selic atual como taxa de desconto, trazendo ao valor presente, tendo um preço presente de R$ 1,55, muito abaixo da cotação atual, até mesmo, como eu te falei, não tendo margem em frente ao valor futuro. Quando olhamos pelo ranking das ações mais baratas da Bolsa, não é uma empresa barata hoje, com potencial de valorização frente o preço justo do Benjamin Graham, justamente por ser uma empresa muito cara frente ao lucro, mas é aquilo, por um momento de queda, uma queda muito forte do seu lucro, não porque é uma empresa cara, absurdamente cara. Ela se encontra muito cara hoje em frente à sua entrega, justamente por uma queda de entrega. Lembrando, esse ranking está sempre atualizado em tempo real, então o lucro está atualizado, o PL, todos os indicadores para a utilização dessa fórmula que é automática, é calculada automaticamente, já estão atualizados. E a segunda empresa da nossa lista, a Mitre. Mitre que até vem valorizando aqui, né, já uns 23% desde o início do ano. Quem conhece a carteira do canal sabe, é a empresa que eu tenho mais ali um perfil de pimentinha, quase isso. É um perfil um pouco mais arriscado, um percentual menor da carteira. É uma empresa muito pequena, uma microcap, menos de 1 bilhão de patrimônio líquido, de valor de mercado menos ainda. Por quê? A Mitre hoje tem 60% de desconto frente ao valor do patrimônio. Literalmente, você paga R$ 39 para levar para casa R$ 100. A cada R$ 100 de patrimônio líquido que a empresa tem, você paga R$ 39 para ter direito a esses R$ 100. É um desconto muito grande. Hoje, barato à frente o lucro, mesmo entregando uma lucratividade marginal, média, um dividend yield de 14,22%, é uma boa empresa para dividendos, não só atualmente. Quando olhamos aqui no seu histórico de dividendos, 24 pagou bem, 23, mais de 12%, 22, também um bom pagamento. A sua média dos últimos anos, 9,60%, mas muito parecida com a Vamos, é uma empresa com a dívida bem elevada.
E aqui tem até uma pequena diferença do que a Vamos, porque a Mitre, ela tem uma dívida elevada por si só? Tem. Não tanto quanto a Vamos. Por que eu te digo isso? Quando comparado frente ao valor do seu patrimônio, é metade do valor do patrimônio da empresa da Mitre, enquanto a Vamos tem 4,5 vezes mais dívida líquida do que patrimônio. Então, o problema em si não é só a dívida. Não é que a dívida da empresa seja absurdamente elevada. Não. O problema central aqui é uma dívida que é razoavelmente elevada frente a um EBITDA que é muito fraco. Hoje, a geração de EBITDA atual da Mitre demoraria 5 anos para quitar a sua dívida líquida total. Como eu te falei, não é que a dívida líquida da empresa seja absurdamente elevada, não. Até porque é a metade do seu patrimônio líquido e é uma empresa com pouco patrimônio líquido. Hoje, tendo 1 bilhão, menos de 1 bilhão de patrimônio líquido, até olhando para o valor de mercado, 380 milhões de valor de mercado, você literalmente paga 380 milhões de reais para levar para casa 989 milhões. Esse é o tamanho de desconto que temos hoje na Mitre, né? Uma dívida líquida de 506 milhões, basicamente a metade do seu patrimônio líquido, então não é que é uma dívida absurdamente elevada. E sim, o problema está no seu EBITDA, que hoje é um EBITDA muito razoável, muito medíocre. Quando olhamos aqui o EBITDA atual, no acumulado dos últimos 12 meses, 100 milhões apenas de EBITDA. Justamente por isso demoraria 5 anos de geração de EBITDA, resultado operacional, para quitar a dívida líquida. Como eu te falei, eu tenho a Mitre na carteira do canal, como você pode olhar aqui, eu tenho R$1.000 na empresa, é uma posição mais pimentinha, é uma posição que eu quero ter menos participação mesmo, mas eu acredito sim, eu quero notificar isso para você ao passar dos episódios na carteira. Lembrando, toda semana tem pelo menos episódio da carteira do canal, normalmente domingo tem um episódio fixo. Qual é o ponto? Eu quero notificar essa valorização da empresa porque eu acredito sim, por toda essa tese de queda de Selic, a queda da inflação por si só potencializa muito também o operacional da empresa, é uma incorporadora, então a queda da Selic e da inflação potencializa o resultado operacional da empresa e também o seu resultado financeiro, trazendo um alívio financeiro, um alívio de resultado melhor para a empresa. E hoje, o desconto que é impresso frente à Mitre, que é uma empresa lucrativa, não é que é uma empresa que traz prejuízo, uma Ryzen da vida, algum tipo, não, é uma empresa lucrativa, que mesmo tendo a entrega fraca hoje, até por conta da dívida que está pesando bastante no seu resultado, é uma empresa lucrativa, todos os anos traz lucro e acredito sim que é desproporcional o nível de desconto impresso na empresa. Não é. Aqui nesse caso da Mitre em específico, eu não olho para a Mitre como uma empresa de crescimento. Você tem que discernir o seguinte, uma coisa é sua empresa de crescimento, que vai haver um crescimento operacional, a empresa vai crescer para 5 bilhões de patrimônio líquido, depois 10. Uma coisa é isso, outra coisa é valorização. A empresa estar muito desvalorizada e valorizar, pelo menos até o valor do seu patrimônio, algo próximo a isso, por exemplo, o que aconteceu com a JHSF, que ainda está valorizando inclusive. Para te provar o meu ponto, além disso, é um ótimo pagador de dividendos, eu falo muito sobre isso, inclusive, para meus mentorados. O dividendo, ele pelo menos te paga o custo de oportunidade. Porque pense comigo, a Mitre hoje ela paga 14% em dividendos. Se ela pagar 10% ano que vem e ela desvalorizar, que seja 10%, você ficou no 0 a 0. Se ela valorizar 20%, tiver uma valorização medíocre, acredito sim que ela vai valorizar mais do que isso, você teve 30% de retorno, 20% da valorização mais 10% em dividendos. Então, é um ponto de retorno, rentabilidade, é um ponto de segurança por amortizar a sua queda em uma eventual desvalorização e também é fluxo caixa, dinheiro no bolso para você aproveitar mais oportunidade e gerar o efeito de bola de neve com dividendos. Quando olhamos aqui para o preço teto, projeção, a minha projeção, sendo conservador na Mitre, é de 10% no mínimo, então esperando 8% em dividendos, preço teto de R$ 4,50 hoje, tendo bastante margem de segurança, mas eu só compro a Mitre a partir dos R$ 3,50. Então, não venho comprando a empresa, estou pensando se ela cair um pouco mais, em voltar a comprar um pouco mais da empresa, nem que seja só um lote. Um lote da Mitre é besteira, né? R$350 no meu preço de compra, pelo menos. Colocando aqui no valuation, tem bastante margem frente ao valuation, R$6 quase de preço presente e descontado, mesmo entregando a baixa rentabilidade, por quê? Por conta do desconto que é impresso no valor do seu patrimônio. Como eu te falei, é 60% de desconto frente ao valor do patrimônio. Olhando o ranking das ações mais baratas, como eu já te falei, esse ranking está sempre atualizado em tempo real, é a nona melhor empresa na média de pagamentos em dividendos dos últimos 5 anos, de acordo com a fórmula do Décio Bazin. Como eu te falei, é de fato uma boa empresa pagadora de dividendos, como você pode olhar aqui também no ranking do preço justo do Benjamin Graham,
o seu preço justo seria de R$ 8,80, muita margem de segurança. A nona também, melhor empresa colocada no ranking de potencial de valorização, justamente por estar muito desvalorizado. Como eu te falei, esse ranking está sempre atualizado em tempo real. Então, olhando aqui também, gestão de risco e precificação, nota 8 em precificação, margem frente dividendos, valorização, frente ao lucro está barato e também frente ao valor do seu patrimônio, e uma nota razoável também em gestão de risco. Ada, como é que eu faço para ter acesso vitalício para sempre a tudo isso? Gestão de risco, precificação, ranking das ações mais baratas de todas as empresas do Bovespa, sempre atualizado em tempo real, valuation, preço teto, projeção, controle da sua carteira como todo. Todos os seus ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo isso em uma planilha que é automática e vitalícia. Adquirir uma vez, sem mensalidade, não, sem nada do tipo, adquirir uma vez, você leva para sempre com direito às atualizações futuras, tudo isso por menos de uma pizza média, não é nem a pizza grande, tá? Caso tenha interesse, segundo o link aqui da descrição, aproveite. E por último, nossa maior comercializadora de energia do Brasil e também uma das maiores, top 3 maiores geradoras de energia do Brasil, a Auren. A Auren que fez ali a fusão dos seus balanços com a AES Brasil, que deixou de ser listada, agora as duas são uma só, olha que coisa linda. Até vem pagando a besteirinha aqui em dividendos, eu não sei nem para que isso aqui, muito mais vantajoso para o grupo de controle, para alguém que tem alguma relevância de papéis na empresa, porque para o investidor minoritário isso aqui não é nada, né? Menos de 1% em dividendos, antes nem pagar. Agora, quando olhamos resultados da Raízen, muito importante visualizarmos o quê? É uma empresa que ainda continua entregando prejuízos. A Auren, perdão, eu falei Raízen, eu acho, né? A Auren, 2024 trouxe uma melhoria de resultado frente a 2023, muito por compensação de imposto. Como a empresa trouxe prejuízo ano passado, ela teve um movimento contábil de imposto a recuperar todas essas questões contábeis que a gente já sabe, mas enfim, qual é o ponto? A Auren hoje volta a trazer prejuízos, tendo todo o trimestre basicamente do ano, né? Segundo e terceiro trimestre, fortes prejuízos, quedas de resultados, mas muito por conta disso aqui, ó. Hoje a Raízen tem um patrimônio líquido de 12 bilhões e 28 milhões, uma dívida bruta de 25 bilhões, quando descontado o seu caixa, que é um caixa relevante, mas frente à dívida bruta total, pouco relevante, a Auren hoje, pô, eu acho que eu tô falando Raízen. Se eu estiver falando Raízen, perdão, mas você tá entendendo que a Auren, eu não sei porque eu tô falando Raízen, não tem nada a ver. Mas olhando para sua dívida líquida total, 20 bilhões, dívida líquida total. O que comparado com o seu patrimônio líquido é aquela mesma questão da Vamos, que tem muito mais dívida também do que patrimônio, muito mais, inclusive, do que a Auren. A Auren não chegou nesse patamar de 4 vezes mais dívida do que patrimônio, mas uma dívida muito relevante. Tendo quase o dobro da sua dívida frente ao patrimônio, quando olhamos para a dívida líquida frente à EBITDA, aí fica pior ainda, é uma dívida líquida frente à geração atual de resultado operacional muito elevado. A Auren, em alguns momentos do ano, ela até trouxe crescimento de EBITDA, em alguns outros momentos lateralizou, na divulgação agora do terceiro trimestre de resultado, uma queda no seu EBITDA e uma queda bem significativa por principalmente uma perda de eficiência operacional. Um aumento de custo superior até mesmo ao crescimento de sua receita, do seu faturamento. Então, com esse prejuízo, sabemos, todos os indicadores ficam irrelevantes em uma análise, um PL no negativo, olhando para o ROI também negativo, margens no negativo, justamente por hoje entregar um prejuízo e justamente por essa nossa tese da queda da Selic e queda também da inflação, a Auren, mesmo sendo uma empresa geradora de energia que consegue passar um pouco da inflação, ela tende a se beneficiar e tende a se beneficiar bastante, já que em valores nominais é a empresa mais endividada da Bolsa, da nossa lista. A Vamos, frente ao seu patrimônio líquido, frente ao operacional, ela é mais endividada? Pode ser, mas olhando para o valor nominal da dívida, 25 bilhões, a Vamos tem 16 bilhões. A Auren, ela tem muito mais dívida, ela é muito mais endividada. Lembrando que os juros, né, e a amortização incide frente à dívida total. Então, hoje, tendo uma base de cálculo para o juro muito alta. E como o juros está em um nível muito elevado, 5% ao mês, em alguns casos, de dívida, é um patamar que ameaça muito a saúde financeira da empresa. E já precificando isso, o mercado já está valorizando muito a Auren. Desde o início do ano aqui, a Auren chegou a ser cotada, caramba, a R$ 7,00. De R$ 7,00 da mínima até a máxima, uma valorização de 75%. Em uma empresa do setor elétrico que eu acredito sim que vai valorizar e muito ainda. A Auren chegou a ser cotada com desconto frente ao valor do patrimônio. Hoje, já tendo ágio frente ao valor do patrimônio, o mercado já começa
a precificar essa queda de Selic na cotação da empresa, até porque não poderia ser outra coisa a não ser isso. É uma empresa que entrega prejuízos, já tem 2 trimestres e prejuízos recordes, nunca trouxe prejuízos como vem trazendo atualmente. Mais um ponto interessante, né? O mercado hoje já começa a se encontrar em um índice de ganância, enquanto a Auren comprando, aumentando bastante seu volume de venda na média dos últimos 30 dias, em referência à média dos últimos 12 meses de negociação, um crescimento de 16% da negociação, e sim, a tendência é que isso aqui continue aumentando e que a empresa continue valorizando. Agora, para você que quer ir nessa caminhada, nessa jornada dos investimentos em ações comigo, com acesso à minha comunidade exclusiva do WhatsApp, onde eu estou lá, outros investidores também que estão indo no mesmo caminho que você, a gente fala sobre atualizações, boas oportunidades, precificação, tudo o que você precisa para potencializar seus retornos. Além disso, acesso ao curso completo do Mapa das Ações, onde você vai saber toda a minha metodologia de análise, escolha das melhores ações, olhando para fundamentos, indicadores, mas também para precificação, comprar os melhores ativos aos melhores preços. Tudo isso que eu te falei, vitalício. Acesso à comunidade, acesso ao Mapa das Ações do nosso curso, para sempre. Lembrando, o Mapa das Ações ainda se encontra no primeiro link da descrição até o final de dezembro. Em janeiro, vou abrir turma do meu programa de acompanhamento, onde eu te auxilio individualmente na estruturação de sua carteira total, desde o início da estruturação ou reestruturação, caso seja o seu caso, olhando para rebalanceamento, diversificação, ativos, precificação, tudo isso de forma individualizada. Inclusive, caso tenha interesse em saber um pouco mais sobre, tô deixando no terceiro link da descrição o meu contato para você falar comigo, tirar dúvidas, enfim, até fazer uma pré-inscrição, caso faça sentido para você. No mais, foi um prazer te ter por aqui e não esquece, é só o começo.